Hoje a equipe da TV Câmara Caxias está aqui em Vila Cristina. Continue em nossa companhia, o programa O Nosso Interior está começando agora. Foi um ano de muito trabalho, de mudanças. Não adianta esperar o mundo voltar ao normal. Esse é o normal, é só um novo normal, né? Tem que se adaptar. Jorge, por que Caxias do Sul começou aqui? Porque na época aqui era São Sebastião do Caí, pertencia a São Sebastião do Caí. E o primeiro meio de transporte foi o Rio Caí, era o Rio Caí, então eles vinham de barco, vinham de caico, né, esses barquinhos que tinha da época. E então foi aqui que eles chegaram, e os primeiros imigrantes. E daí em 1834, Nova Palmira era distrito de São Sebastião do Caí. E aí mais tarde, daí dividiram, daí ficou, desde hoje, da divisa de Valerial para cá, ficou sendo Caxias do Sul. Só que daí Caxias era conhecido como Campo dos Bugres. E Nova Palmira aqui era o centro. Caxias do Sul hoje era chamada Fundos de Nova Palmira. Na época, Fundos de Nova Palmira, Caxias do Sul se chamava. Fundos de Nova Palmira se chamava Caxias. Aqui em Nova Palmira tinha tudo aqui. Aqui tinha Correio, tinha banco, tinha delegacia, tudo que uma cidade da época tinha, existia aqui em Nova Palmira. E depois daí, primeira estrada que ligou São Sebastião do Caí a Caxias foi a estrada. Aqui hoje Caxias conhece como Estrada do Imigrante, um trecho aqui, mas era a Estrada Rio Branco, que é essa aqui da frente da igreja aqui. Então a primeira estrada que ligou São Sebastião do Caí e Porto Alegre a Caxias foi a Estrada Rio Branco, que hoje é a Estrada do Imigrante. E também passavam muitos tropeiros por aqui, né? Sim, aqui era, e tinha os pontos aqui que eles paravam também, que hoje não existe mais os prédios, né? Mas tinha 2, 3 lugares que era o parador dos tropeiros. Eles vinham e antes de subir a serra, antes de descer, que vinham de lá dos campos, eles paravam aqui. Que se tem de conhecimento foi a primeira casa, ou uma das primeiras pelo menos. O último morador foi Ernest Ninov, e foi o avô dele que comprou. Tem uma característica da construção das casas estilo alemão, né? Isso, é Chanel que se chama, né? Então ela é feita, pode ver que aquelas paredes ali, aquela parte de madeira que tem ali, seria as vigas de hoje. Então hoje só é ferro, concreto, ali não, ali era montado as partes de madeira, e depois era preenchido com um tijolo. Normalmente nem cimento não era cal, era barro. E tem um pouco da história dentro da casa, né? Tem quadros que registram a história aqui de Vila Cristina. Sim, tem alguns quadros. Por exemplo, ali na parede está a primeira escola, que, como eu falei antes, foi a primeira escola de Caxias do Sul. Tem o primeiro correio de Caxias do Sul e outros quadros ali que contam a história. O hotel já existe há 30 anos e nesse ano ele fez 30 anos de existência
E nessa existência a gente criou um roteiro que é Caminhos do Cerro da Glória. Caminhos do Cerro da Glória, ele percorre-se 22 quilômetros, onde esse conto é feito nos sábados à tarde. Existe um plano só para caxienses, os caxienses poderão se deslocar aos sábados à tarde e aos domingos até a Cantina do Santini, que fica a 3,5 km do hotel, e até o Café da Colônia Italiana, onde se inclui o roteiro e o café e o almoço e o day use para passar o dia no hotel. Esse roteiro ele conta a história de Caxias de 1860 a 1945. Em 1860, com a chegada dos primeiros alemães, a região foi colonizada durante 20 anos só por alemães. 20 anos após, chegaram as primeiras 20 famílias de italianos, na qual tiveram que estudar no colégio alemão, porque não existia colégio de língua nem portuguesa e nem italiana. Durante 75 anos, predominou a língua alemã na região. Na época, somente em 1935 que foi introduzida a língua portuguesa. Então, esse roteiro ele mostra o Nova Palmira de 1870 a 1945. Os casarões da época ainda existem. Na época havia uma cidade estruturada, que existia um grande comércio, existia o Banco Nacional, correio, delegacia, cadeia, subprefeitura, cartório, tudo que uma cidade grande tem hoje, as principais necessidades, existiam aqui. Na época, Caxias era denominado Campo dos Bugres. E aqui, Nova Palmira, é onde começou, na verdade, a cidade de Caxias. E esse roteiro, a gente revive ele nos sábados à tarde, feito em veículo dos próprios hóspedes, devido à pandemia, a gente não está feito locação de ônibus agora, nesse momento. Um guia acompanha, para em todos os pontos dos casarões e conta a história de cada casarão. No caso do colégio, o pessoal o colégio, no final, ele servia a língua alemã, italiana para os alunos e português. Só que em 1945, devido à Segunda Guerra, foi proibida a língua alemã e a italiana. Também era servido o tiro nesse local. Então esse ponto, logo após, em seguida tem a Casa dos Tropeiros, onde vinha as tropas de gado de Lages. Quando era um lote, eram 300 a 350 cabeças de gado. Quando eram dois, de 550 a 600 cabeças de gado. E ali havia uma hospedagem também, essa hospedagem também se faz uma demonstração, como era na época. Então esse roteiro é um roteiro de 22 quilômetros, pode ser feito de a pé. A gente tem feito ele de carro, porque os hóspedes eles não vêm com muito tempo aqui no hotel. Mas o caxiense que quiser fazer essa caminhada de 22 quilômetros, ele tá todo sinalizado, o Caminho do Cerro da Glória, com setas indicando os locais. E para os caxienses, a gente fez esse roteiro que pode vir até a Cantina do Santini e descer o Café da Colônia Italiana e o hotel para fazer o day use durante o dia, passar o dia no hotel. E quem queira se hospedar também, a gente tem a hospedagem de final de semana. E aqui é um hotel, o senhor estava dizendo, que foi construído por uma arquiteta que veio da Alemanha, inclusive ela faleceu há não muito tempo, né? Quem projetou esse prédio foi uma arquiteta alemã, ela era da família da companhia aérea Lufthansa, eles eram pessoas muito ricas na Alemanha e perderam todo o seu patrimônio, tanto que as suítes do prédio principal são enormes, tem 70 a 60 metros quadrados. Ela passou 1 ano e meio nos campos de concentração da Alemanha na época da Segunda Guerra, e ela veio com trauma de guerra. O porão aqui não tem a sala de jogos, ela fez tudo de pedra maciça, com quase 1 metro de largura, para se proteger das possíveis guerras que podiam acontecer. Ela chegava no supermercado, ela enchia o carrinho de mercadoria, porque poderia faltar mercadoria a qualquer momento em caso de guerra. Então ela tinha assim, um certo trauma de guerra, mas eles foram felizes até construir. Teve, parece que 2 festas da uva que eles hospedaram pessoas aqui. E depois o marido dela veio a falecer e aí ela acabou vendendo para o pessoal de Canoas e, consequentemente, o grupo de empresas adquiriu e que passou a ser o Hotel Fazenda Vale Real, que foi o primeiro hotel fazenda do estado, na verdade. O senhor é natural de Carlos Barbosa, mas está entre aqui e Porto Alegre. Ainda assim, esse sossego é gostoso, recomenda para quem quer passar os momentos agradáveis? Com certeza. Hoje o nosso maior público aqui é o porto-alegrense. O caxiense, talvez por ser muito perto, por ser da própria cidade, muito caxiense, a gente vê, eles ficam perplexos quando chegam aqui, mas nem sabia que isso existia.
E claro que a cidade de Caxias ela tem uma extensão de terra muito extensa, então eu acho que o próprio caxiense, é o caso desse roteiro. O caxiense, quando faz, há poucos dias eu fiz com o caxiense esse roteiro para mostrar, para ele querer fazer uma divulgação. Ele disse que nunca tinha passado por essas bandas. Acho que o próprio caxiense ele não conhece sua própria cidade, porque é um território muito extenso. Se você comparar daqui a Porto Alegre, são 100 quilômetros, você passa por 10, 15 municípios. Caxias, você, uma ponta a outra, tem 100 quilômetros. Então, acho que Caxias tem que divulgar mais a sua colônia, seu interior. Continue com a gente, o nosso interior volta já. O trabalho da Câmara de Vereadores está cada vez mais transparente. Todas as audiências, sessões, licitações e informações sobre salários e verbas são disponibilizadas pela internet. Esse acesso fácil à informação mostra a preocupação que a Câmara tem em estar mais próxima da população, fortalecendo uma relação que faz a diferença na vida de todos. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais. Câmara Municipal de Caxias do Sul. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. O nosso interior está de volta. Sheila, qual foi a proposta de vocês quando montaram o restaurante aqui? Como nós dois, eu e meu marido, moramos aqui no momento, a gente via que faltava a necessidade de uma comida mais caseira, mais dia a dia, porque outros restaurantes já têm com outros estilos de comida, né? Então nós buscávamos a comida caseira para o dia a dia. Como é que é o movimento de vocês? Hoje, devido à pandemia, deu uma acalmada, reduziu uns 30% já. Tanto que a gente está atendendo de segunda a sexta-feira, mas geralmente atendemos no domingo também, 2 domingos por mês, né? Porque daí o pessoal que não quer cozinhar em casa, vem almoçar fora, né? E durante a semana, como eu falei, é mais o dia a dia. Então tá uma média boa, não dá para reclamar diante do que estamos passando, dá para tocar. E aqui é um roteiro bom, porque é um roteiro turístico, né? Sim, sim. Na época de temporadas assim, de turismo, a gente pega bastante pessoas já de fora. Esse ano não está rodando ainda quase, né? Mas a gente sabe que é devido a essa situação que logo vai passar e tudo volta ao normal de novo, né? Conta pra gente a história do restaurante Mazzochini, já um ponto tradicional aqui em Vila Cristina. Bom, o restaurante, então, enfim, começou, né, com a família Mazzochini, né? Já fazem, desde o começo até agora, 70 anos, né, de existência já aqui do restaurante. Então começou com o pessoal servindo café da manhã e como a demanda foi aumentando, né, começaram a servir almoço, começaram a servir janta e cada vez mais a clientela aumentando e, enfim, até hoje, né, temos um estabelecimento aqui de grande presença, né, de pessoas, um movimento muito bom, né, e o que o pessoal gosta bastante de vir aqui, né. Churrasco aqui no domingo chega a ter fila de espera, né? Ah, com certeza. Aqui nos domingos a gente serve em média de 350 a 400 pessoas, né, só no almoço, né. Sempre tem fila de espera e até o pessoal gosta de ter essa fila para ficar aqui fora, comendo aquela polentinha frita, comendo um picadinho, né, tomando uma caipirinha, né. Então isso faz parte do... Além do lugar aqui tem uma rodovia federal, mas tem o segredo, com certeza, atendimento, qualidade da comida, tudo isso vocês cuidam. Sim, a gente sempre preza pelo bom atendimento, né? Então o nosso cliente ele chega aqui e ele se sente em casa, né? Ele se sente à vontade, né? Então isso a gente preza bastante. Até pelos aqueles clientes fixos que vêm sempre aqui, eles gostam porque a gente já conhece o gosto de cada um, né?
Então ele chega aqui, senta na mesa, a gente já traz aquilo que ele gosta, a carne, o ponto, tudo. Então essa eu acho que é uma grande diferença no nosso atendimento. Aqui nós estamos nos laboratórios de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento e no laboratório de controle de qualidade da Petenat. Qual é o objetivo desse espaço aqui na empresa? Um é o desenvolvimento do produto, né, e o outro é a garantia do produto que a gente está fornecendo para os nossos clientes, para que eles sofram os testes de qualidade que são necessários para ter um produto de qualidade. Que testes, por exemplo, que vocês desenvolvem aqui? Nós fazemos testes de lavagem, testes de fricção, testes de peeling, testes para... todos os testes que a gente faz em relação à qualidade do produto. E o produto acaba chegando no mercado com uma qualidade garantida, com certeza. Sim, a Petenat é uma empresa que ela tem no seu forte a parte de qualidade, né? A gente é uma empresa que preza muito pela qualidade, é um produto que realmente tem um valor agregado maior. Nós abastecemos o mercado Brasil, em torno de 1.000 confeccionistas no Brasil, a Mercosul, a Argentina, Paraguai, e temos uma parte da produção que ela é destinada para a nossa confecção. E na nossa confecção, a gente atende as principais sportwears internacionais, como Nike, Lacoste, The North Face e Lecoq. Nós temos 56 anos, uma empresa familiar, né, que está indo para a sua segunda geração, onde o senhor Otávio, que é o fundador, ele é vivo, né, e o senhor Ricardo é o nosso diretor-presidente. Vocês empregam aqui pessoas de vários municípios aqui da região, né? E a empresa funciona 24 horas. Nós trabalhamos 24 horas, nós somos 4 turnos de trabalho, nós somos em torno de 500 profissionais aqui na unidade de Vila Cristina. Nós contamos com profissionais que vêm de Feliz, que vêm de Alto Feliz, de Bom Princípio, Vale Real, Vila Cristina, Caxias e também de Nova Petrópolis. Além dessa unidade, tem mais a matriz em Caxias e uma terceira. Nós temos então a unidade de tecidos aqui, que é a Fábrica 5, que nós chamamos. Nós temos a confecção, que ela fica em Caxias, então ela que fabrica para essas grandes sportwears. E nós temos uma unidade que fica em El Salvador. O grupo todo, nós empregamos em torno de 1.700 profissionais, contando as 3 unidades de negócio. Com questão de renovação, maquinário, tecnologia, a empresa está se atualizando permanentemente. Sim, nós estamos já um bom tempo investindo, né? Mesmo com todas as questões de pandemia, nós continuamos investindo, a gente vem de uma modernização da fábrica, tá? Uma modernização do Parque Fabril, de layouts e um investimento forte também nos profissionais, em desenvolvimento das pessoas, né, nas suas carreiras, para que a gente tenha profissionais qualificados, que é muito importante para o nosso negócio. Continue com a gente, o nosso interior volta já.
Este é o João. Com o sonho de ingressar na carreira política, ele estudou muito sobre o que faz o poder legislativo e seus parlamentares, como também são chamados os vereadores. O esforço valeu a pena, pois o João foi eleito pelo voto do povo e hoje é um vereador na Câmara Municipal de Caxias do Sul. Agora, ele usa todo o seu conhecimento e dedicação em novos deveres, como o de legislar. Isso significa criar, modificar e votar as leis que irão melhorar a vida dos moradores da cidade. Como vereador, o João pode sugerir, por exemplo, que uma área rural de Caxias do Sul se transforme em um bairro, para então receber mais postos de saúde, escolas e outros benefícios para a população. Porém, não é responsabilidade dele construir essas melhorias no novo bairro. Para fazê-las, é necessário dinheiro. E quem gerencia os recursos públicos do município é o prefeito, e não os vereadores. Outro dever do João é fiscalizar. Ele tem a obrigação de conferir como está a infraestrutura e o desenvolvimento do posto de saúde construído. Caso sejam encontradas irregularidades, ele comunica o fato à prefeitura e denuncia os responsáveis. No entanto, ele não pode prometer ou efetuar melhorias no posto de saúde utilizando verba pública, pois, como já vimos, essa tarefa cabe ao prefeito. O João também é responsável por homenagear pessoas, empresas e instituições que contribuem para o desenvolvimento da qualidade de vida em nossa cidade, incentivando-as a seguirem colaborando para o bem-estar da população. Para realizar todos os seus projetos e propostas, o João precisa da aprovação de seus colegas vereadores. E isso deve ocorrer no plenário, local onde todos os parlamentares se reúnem para debater melhorias para a população. O mais interessante das sessões no plenário é que elas são totalmente abertas à participação da comunidade. A presença do público é muito importante para ajudar o João e seus companheiros a entenderem melhor as necessidades do povo. Mas não é só nas sessões do plenário que a população pode visitar a Câmara Municipal. A Câmara é a casa do povo e nela você é sempre bem-vindo. Venha saber mais sobre o trabalho do Poder Legislativo e opinar, sugerir e participar da nossa busca por uma cidade ainda melhor. O nosso interior está de volta. Quando a gente começou há 25 anos a produzir orquídeas em Caxias, no bairro São José, quando a gente começou, o clima foi fator determinante para ter que descer a serra. É uma atitude diferente, é a proximidade a rios, a muita mata. A Vila Cristina nos proporciona um ambiente propício ao crescimento e evolução de orquídeas. Então a maioria das catleias, e oncídios e falenópolis e plantas tropicais que a gente produz se dão muito bem aqui embaixo. E além de ser uma rota importante aqui também, né? Também. Então, somado ao clima perfeito para a produção de orquídeas, o clima subtropical, diferenciado da ponta da serra, da encosta da serra, nós temos uma rodovia bastante movimentada, que é a RS 452, em junção com a BR-116. É uma rota turística para os altos da serra. É uma sucessão de fatores que nos fez acreditar na Vila Cristina, sendo não melhor, mas estrategicamente melhor para o nosso produto, sim. Esse ano de 2020, para muitos, foi um ano que não foi bom. E para vocês, nesse mercado? Sim, tirando todos os problemas que todo mundo passou, todas as situações que a gente teve que se adaptar, que o mundo todo teve que se adaptar, tirando toda a situação, foi um ano ótimo. Ótimo de venda, ótimo de parcerias feitas. Foi um ano de muito trabalho, de mudanças. Nós tivemos que mudar até horário de trabalho, forma de entregas, tudo. Mas deu-se certo. É o que a gente vive dizendo, né? Tem que se adaptar, né? Não adianta esperar o mundo voltar ao normal. Esse é o normal, é só um novo normal. Tem que se adaptar.
A gente trabalha com a produção de fruticultura, pêssego, goiaba e citros no geral, tanto laranja como bergamota. A produção começou com o meu pai, que isso já faz mais de 30 anos, que ele tem a propriedade, e começou com a plantação. Antes ele tinha alguns funcionários para ajudar, e depois que eu e meu irmão crescemos, ficou só nós 4. Tu tem 20 e poucos anos, teu irmão tem quase 30, vocês estão aqui desde criança. Isso, desde criança. O pai e a mãe ensinaram a gente, desde que conseguia carregar uma caixa ou podar uma planta, sempre estivemos aqui fazendo serviço. E tu tá te formando em agronomia, inclusive fez um TCC, fez um TCC sobre que assunto? Sobre a sucessão rural. Eu acredito que, como é que eu posso dizer, essa categoria, né, de agricultores está com uma dificuldade em ter sucessores e também não arranja mão de obra, então tem muitas dificuldades na agricultura em si e também nessa parte de conseguir a continuidade na propriedade. Tu pretende ficar aqui com a propriedade da família, você e seu irmão? Sim, nós pretendemos continuar. Fala mais sobre a tua pesquisa nesse TCC. Basicamente, eu usei a amostra do Ceasa Serra, que é onde eu comercializo meus produtos, e eu entrevistei agricultores familiares de lá e perguntei sobre a relação deles com a agricultura e principalmente se eles tinham filhos, se eles acreditam que tem possíveis sucessores, e na sua maioria observou que eles não têm possíveis sucessores e que a gente, sei lá, na minha pesquisa eu concluí que talvez tenha prejudique a Ceasa no funcionamento futuro dela, né, em questão a isso, da falta de sucessores. Tu e o teu irmão têm essa perspectiva então de permanecer aqui? De repente mudar alguma coisa? O que vocês planejam, quem sabe, daqui para frente? Olha, como é só nós 4 e estamos crescendo um pouco, assim, vamos dizer, em produção, plantando mais, a gente tenta mecanizar mais, né, com tratores, implementos, para facilitar esse manejo, né, que precisa, né, que o trabalho é muito braçal. E seria isso. E parte de mercado, continuar comercializando na Ceasa Serra, e se aumentar a produção, acreditamos que a gente pode só comercializar em casa mesmo, algo do gênero. Aqui em Vila Cristinas, a geografia aqui é bastante morro, né? Mas, por outro lado, o clima facilita a produção de frutas? Sim, aqui, como vocês podem observar, né, a nossa plantação é em cima dos morros. E a fruta fica mais doce, vamos dizer assim, e uma coloração melhor. Então, facilita. Só que, como eu disse, né, a gente tenta mecanizar. Só que com o morro, tu não consegue mecanizar tanto assim, né? Tem um limite. Everton, o que tu pensa assim nessa produção? Tu te formou em engenharia mecânica, foge, mas ainda assim tu te dedica aqui. Por que tu acredita nessa produção que começou com o teu pai? Eu acredito que, assim, como eu fui criado na roça, tu aprende a ter gosto pela produção, pela cultura, né? Então, isso foi muito de gosto, muito tradição, e é uma coisa que eu gosto. Ficar enjaulado numa empresa, ficar numa sala atrás do computador não é o meu estilo de ser. Então, eu acredito e ponho força que as coisas deem certo, porque eu gosto de trabalhar aqui. Mesmo assim, tu te formou em engenharia mecânica. Sim, o meu pai exigiu que eu fizesse uma faculdade e eu escolhi engenharia porque eu gostava muito de matemática. E foi muito bom. É um curso muito que me ajudou a aprender muita coisa e que eu pretendo aplicar a engenharia mecânica que eu aprendi na faculdade e na roça. Que nem minha irmã disse, mecanizando, escolhendo, pensando melhor nas escolhas que a gente vai fazer para mecanizar, para um futuro melhor, né?
Ramon, fala pra gente sobre esse espaço que vocês estão construindo, que está pronto para ser inaugurado, né? Isso. A gente fez uma sala climatizada, né, para embalagem de temperos, com a finalidade de não estressar o produto, ganhar um tempo de prateleira no produto, que não vai estar sofrendo com o calor, e para o pessoal também que vai estar trabalhando com nós. Vai estar trabalhando numa temperatura climatizada. Já nosso verão aqui é um verão muito quente, né? Então a gente consegue conciliar as duas coisas. O que vocês resolveram investir, né? Além da qualidade do produto, também tem essa questão de estrutura para funcionários, tem espaço para alimentação? Que a gente tem que seguir o mercado, né? Tem que estar sempre investindo. Se o cara ficar para trás, já acaba ficando para trás também, né? Então a gente investiu porque a gente sabe o nosso potencial, a gente está investindo forte para continuar crescendo, né? Além desse espaço aqui, fala para a gente sobre toda a estrutura que vocês estão inaugurando daqui a poucos dias. A gente fez uma sala climatizada para ter um dia ser regularizado pela Anvisa para poder embalar temperos, né? A gente está seguindo o ciclo certo do produto, né? Que ele não volta pela parte que ele chegou, ele sai pronto, sai limpo no caso, né? Seguindo as boas práticas, né? Até a gente fez o curso das boas práticas do Sebrae. A gente teve uma nota alta no curso do Sebrae de boas práticas. E esse pavilhão aqui está sendo uma consequência do curso que a gente fez também, né? Que a gente está colocando em prática as boas práticas, né? Tu disseste que já desde do teu avô, né, que tem implantação, vocês cultivam, são temperos aqui, e que mercado que vocês abastecem? A gente tem toda a linha de temperos e condimentos, a gente fornece o nosso estado, a gente fornece Santa Catarina e Paraná e São Paulo, e Mato Grosso, né? A gente fornece no estado São Andreas, em Caxias, os Sul, Porto Alegre, Assum, o Carrefour, daí Santa Catarina a gente fornece o Bistec, Giasse, Perus aqui no estado também, o Giasse, o Có, o Angelone, Santa Catarina a gente fornece o Mufato. E tu, como jovem ainda, está apostando, né? Tu disseste que tem teu irmão que trabalha, teu pai, tua mãe também trabalham, mas acredita que esse é o negócio da tua vida. Eu sinto muito prazer em trabalhar com o que eu faço hoje. Então, para ser um profissional de sucesso, tem que gostar do que faz. E hoje, minha família é muito focada em fazer o que gosta. Por isso a gente trabalha muito, mas fazendo o que gosta. Estamos chegando ao fim do programa O Nosso Interior de hoje, gravado aqui em Vila Cristina. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até o próximo programa O Nosso Interior.